Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, meu nome é Jadson Crispiniano Santos, graduando no curso de Licenciatura em Física, Campus Arapiraca, Alagoas, Brasil. E sob a orientação da professora e doutora Maria Esté Ferreira da Silva Vegas, em outra oportunidade, no 15º GCEU, apresentamos nosso projeto de pesquisa, que era Como se dá a identidade quilombola do povoado Alexandre. A partir de agora, com o título Memória, Oralidade e Identidade Territorial Quilombola, estaremos apresentando a conclusão do nosso projeto de pesquisa. Como vocês podem ver no mapa, a região demarcada em verde é a demarcação afetiva segundo os moradores mais antigos da comunidade quilombola de estudo. Hoje sabemos que o povoado está situado na zona rural do município de Lagoa da Canoa, em Alagoas, Brasil. Como se deu a reconstrução da identidade quilombola do povoado Alexandre? Bem, a reconstrução da identidade quilombola do povoado Alexandre se deu através de uma aula de Sociedade e Cultura, onde a professora Maria Esté ministrava uma aula e eu era aluno. Notei então que as características do povoado eram as mesmas características de comunidades remanescentes de quilombos. Conversando com a professora, nasceu daí a ideia do projeto de pesquisa. Foi através da pesquisa de campo, a pesquisa qualitativa, a pesquisa Memórias de Vidas, a comunidade sentada à roda, que obtivemos quem foram os primeiros moradores que chegaram no povoado e qual a sua cultura. Como vocês podem ver na imagem, a cultura predominante do povoado Alexandre é a cultura do assamento da castanha, que garantiu a subsistência dos habitantes por muito tempo. Hoje sabemos que, além de utilizar a castanha como fonte de alimento, várias famílias comercializam esses alimentos. Sobre os primeiros moradores que chegaram na comunidade, a gente tem algumas imagens aqui de alguns moradores que estão presentes, outros que já faleceram. Inclusive, alguns participaram também das rodas de conversa, onde obtivemos histórias fabulosas da origem da comunidade, como o relato do José Silvio Crispiniano de Góes, que nos relatou que seu pai, José Crispiniano, falava que o pai de sua mãe veio da África para o estado da Bahia, do estado da Bahia para o estado de Alagoas, ficando na cidade de Traipu, onde gerou Rosalinda Pacheco, que casou com José Crispiniano, pai de José Silva, onde tiveram vários filhos. Também temos o relato do seu Nelson, quando foi perguntado a ele quem foram os primeiros moradores da comunidade, quem era o pessoal mais antigo da família Crispiniano, ele falou, esse pessoal mais antigo da família Crispiniano, eles veio tudo do tempo do cativeiro. Quando ele fala, veio tudo do tempo do cativeiro, quer dizer que os seus antepassados foram pessoas que foram escravizadas. Sabemos também que o sítio ele é rico na quantidade de rezadores e rezadeiras. Porém, muita gente já se foi e hoje no sítio só tem a senhora Romariz como rezadeira da comunidade, onde faz as suas rezas, onde cuida do pessoal de mal olhado, entre outras coisas. Também nas rodas de conversa foi que obtivemos relato da senhora Josefa, que nos relatou que na época de 1950, 1954, 1970, teve uma seca muito grande no nordeste do Brasil,
afetando também a comunidade quilombola do povoado Alexandre, onde ela e várias outras pessoas viajavam longos caminhos para ir buscar água em barreiros, utilizando uma rodia na cabeça, com um pote de barro, onde eles colocavam água e levavam para casa. Falou que as casas antigamente eram feitas de palha, o chão era de barro, né? Terra batida, como eles falam. As camas eram feitas de cipó e junco. Era um tempo muito difícil, porém ela fala que, apesar de ser um tempo muito difícil, foi um dos tempos mais felizes da vida dela, onde o pessoal se reunia na casa de farinha, o pessoal assava sua castanha, compartilhavam galinha, o que fosse de alimento, para viver e resistir à fome. Cultura, universalidade e localismo, desafios e perspectivas. É um do nosso primeiro estemático, como vocês podem ver, está relacionado já com a cultura, a universalidade, né, que é a inclusão do estudante quilombola, que assume o protagonismo na universidade. A gente também falou do localismo, que é a perspectiva, a comunidade em si local, os desafios também. Tudo isso se encaixa no nosso eixo temático. Também temos o nosso segundo eixo temático, que é educação, sociedade e cidadania. Como vocês podem ver, de fundamental importância e relevância a pesquisa nessas comunidades quilombolas, fazendo com que o estudante desempenhe um trabalho fabuloso, onde leva também conhecimento para a comunidade e tem essa troca de saberes, onde as pessoas quilombolas sabem quais os seus deveres e seus direitos. Como vocês podem ver aqui também tem o pé de oricuri, uma árvore que remete ao passado afetivo de muitos moradores da comunidade. É com muito carinho que eles sempre falam dessa planta, porque no tempo da seca foi a planta que matou a fome de todos, onde eles pegavam os coquinhos caricuri, comia cozinhado, ou colocava para secar, quebrava e comia também. Também nos relataram que existia uma mandioca, como vocês podem ver essa na imagem, a mandioca purnunça, hoje está extinta na comunidade. Essa mandioca é uma mandioca que durava 7 anos, as raízes na terra. Segundo o pessoal, eles tinham que fazer a massa da raiz e colocar em uma bacia com água e retirar essa água depois de 24 horas. Esse processo era repetido por 3 dias, porque se não fizesse isso, e eles fizessem a farinha, a tapioca ou o beiju, certamente levaria à morte por ingerir essa planta. Então, por isso, é o processo de colocar por 24 horas em água e retirar a água. Instituições, saberes e organização. É o nosso terceiro eixo temático. De total importância também a instituição, instituições levando essa troca de conhecimento, como eu já falei, o governo também, políticas públicas, não é só a universidade, os saberes também que é passado de geração em geração, de família em família, fazendo também com que a comunidade quilombola tenha organização, tanto a comunidade quanto a sociedade em si e as instituições, universidade, o governo, através das políticas públicas. Como vocês podem ver também aí é o cotidiano, o dia a dia dessa comunidade, onde o pessoal está plantando sua batata, plantando também, limpando sua mandioca. Também existe a casa de farinha da comunidade. Hoje ela está desativada, mas é um sonho dos moradores que ela volte a funcionar. É onde eles tinham as suas cantigas ancestrais, nas farinhadas, fazendo farinha, fazendo seu beiju, fazendo seu bolo da Semana Santa. E também é um símbolo muito importante a igreja de Maria Cabocla,
que segundo os moradores é uma igreja que tem mais de 100 anos de história, onde o pessoal se reunia para tocar pandeiro, tambor, entre outros instrumentos de música. Sabemos também que na comunidade existiu um terreiro de matriz africana, comandado pela Maria José. Maria José hoje ela faleceu e consigo levou todos os saberes, mas que alguns familiares deles ainda permanecem, não aqui no povoado, mas em outra comunidade, realizando os seus cultos religiosos. Com esse projeto, a gente obtivemos a certificação da comunidade enquanto remanescentes de quilombos pela Fundação Palmares, acesso a políticas públicas e visibilidade da comunidade e inclusão social. Desde já eu agradeço à professora e doutora Maria Esther Ferreira da Silva Vegas, os colaboradores Giovana Nobre Carvalho, advogada e doutora em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, Brielle Crispiniano Santos, mestra em Química pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e Flávio Laurindo, graduando em Geografia, em especial ao 17º Conjugare. Desde já, muito obrigado a todos vocês que permaneceram até o presente momento. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.